Será ao vivo às 20 horas no dia 29 de março, na próxima quarta-feira, no programa Ponto Cego, sobre os comandos de Silva Neto e Sóstenes Santos, a discussão sobre o tema de vaquejada. E deverão ser entrevistados novamente o promotor de justiça, Dr. Marinho Mendes, e o advogado Adailton Raulino, para falarem sobre os torneios das vaquejadas e também sobre a legislação vigente. No dia 8 deste mês, mais precisamente na data da comemoração do Dia Internacional da Mulher, o promotor Marinho Mendes e o advogado Adailton Raulino estiveram no programa Ponto Cego e começaram a discussão após falarem sobre o Tribunal do Júri, sendo um favorável e o outro contra os torneios de vaquejada. Aguardam-se as participações de várias pessoas para darem suas opiniões e perguntarem aos entrevistados sobre o assunto. E a Jampa Mil Graus estará também acompanhando a realização do mencionado evento para registrar as divergências de opiniões. Eu quero convidar os senhores, para que a gente possa falar no próximo programa ao vivo, nós vamos estar aqui ao vivo, falar da vaquejada. Eu acho que o doutor Marinho pode falar também, emitir a opinião dele. E o senhor, doutor Adailton, que é um amante da vaquejada, né? Eu já quero convidá-los agora para a última quarta-feira do mês de março, para a gente falar só da vaquejada aqui. A gente falar da vaquejada, falar do trabalho, o que vocês entendem, o que os senhores entendem, né? De tortura, né? Tortura com os animais. Olha, o Tomarinho já deu uma palhinha, já o senhor entra aí. Meu pensamento é contrário, porque é uma cultura nordestina. Mais uma vez, às vezes, pessoas de outros estados aí, ou de outras regiões, querendo perseguir o nordestino sem sentido, porque são vários empregos, são animais que são adestrados, os cavalos, as éguas, funcionários que vivem disso e têm o zelo pelo animal, inclusive com a nova lei, né, que foi instituída. Tem que ter veterinário, tem que ter a fiscalização, se os cavalos estão sendo vacinados, os animais são bem tratados. E muitas das vezes acontece isso. Quem nunca pisou no chão, assim, em terra sem ser o asfalto, é contra. Pra você ter uma ideia, pessoas aí famosas que falam que é contra o desmatamento, que é contra o plantio da forma que é feito pelos poceiros lá no Pará, no Tocantins, no Maranhão, que eles, às vezes, uma pequena área tem que queimar uma mata para poder plantar arroz, mas eles não deixam de comer arroz. Quer comer arroz, mas não sabe como é que o arroz chega até o prato deles. Então, a falta de informação, aquela que eu acabei de dizer agora, se tivesse no lugar dele, lá naquela região, um poceiro que tem ali, que dá alimento para os seus filhos, dá estudo, educação, saúde, e a única coisa que ele tem é um pedaço de mata que ele vai derrubar e plantar arroz. Vai plantar arroz para vender e trazer o sustento de quem nunca pisou em terra, e só asfalto, só calçada, e fica lá falando que contra. Mas, doutor, daí como o doutor Marinho citou agora, nós estamos falando de tortura, né? Torturando os animais. Com relação aí, o senhor falou do plantio, da agricultura, essas coisas, eu acho assim que é um... mas é o seguinte... Um pouco diferenciado, né? Mas olha, eu quero torturar com o plantio... É só, tortura, tem que ver o que se trata de tortura. Porque um animal, por exemplo, se você tem um cavalo e uma égua, você fala... Um funcionário vai andar, correr com o animal. Se você deixar o animal sem ninguém estar montado nele, se você for observar, ele fica correndo sozinho. Um boi também corre sozinho. Então, o que dizem que é tortura, talvez pode ser tortura para o ser humano, mas não é tortura para o animal.
E tortura, a palavra tortura, ela não consiste numa lesão, ela consiste naquela sequência constante de lesão. E ali, quando se vê, tem agora aquela situação que coloca no rabo, né? Aquela proteção, estica que não é o rabo mais, é um pedaço de peça que coloca. E são animais que passam por um treinamento, não são mais igual antigamente, que antigamente, para se domar um cavalo, se amarrava ele num poste, ele faltava derrubar o poste. Hoje não, hoje eles ficam rodando com o cavalo. Eu presenciei recentemente uma égua que eu recebi de honorários de um grande criador aqui do estado da Paraíba, que o sobrinho dele é campeão de vaquejada, Neto Saraiva. A égua não, polda, né, porque nem pariu ainda, está para parir agora daqui 4 meses. O funcionário lá ficou lavando todos os dias, dando banho. Quando eu vi, amansou. Antigamente não era assim, não. Hoje a gente vê as formas diferentes que estão sendo aí mostradas de como se educar um animal, como fazer com que ele participe de esportes. Então tem que ver essa questão. O que o senhor entende por tortura e o que é tortura? Tortura animal. Porque o animal ele é mais bruto, ele aguenta mais tipo de pressões. E, às vezes, achar que fazer com que o cavalo corra é tortura, não é. Fazer com que o boi saia correndo e seja derrubado. Isso aí é uma questão de interpretação, né? Será que a gente consegue convencer o doutor Marinho de ir numa vaquejada, Tadail? Com certeza não. Com certeza, eu acho que não é um esporte para quem vê as coisas, para quem enxerga as coisas. Eu respeito quem defende, respeito quem vai. Entretanto, no meu entendimento, é tortura. Um animal, ele sente dores, a mesma coisa que o ser humano. Um boi, quem já viu sendo derrubado, um cavalo sendo chicoteado, ali é tortura. Não existe outra forma de se definir tortura. O doutor Adailto falou sobre a derrubada de mato. Outra coisa que eu sou contra. O cara invade lá o Amazonas, aquela região, e derruba tudo, e está certo. Está errado. Tem que ser punido. Tem que ser punido. O governo tem que tomar a frente disso e acabar com aquela invasão de terra lá. É isso que tem que ser feito. E o STF julgou, foi? Disse que é ilegal. O STF julgou a primeira lei, não essa última, entendeu? Ele julgou a primeira, a última não. Essa última é agora de 2019, que está vigorando, não foi julgado. O que foi julgado, inclusive foi 6-5, né? Foi a de 2016, a 13.364. Já essa 13.873, ela está em vigor. Ainda está em discussão. Que tem que ser proibido, acabar com esse negócio. O cara quer bater, quer derrubar animal, derruba ele, tenta ele ser um boi e ele derrubar. Em Alagoa Grande tem um cidadão lá que criou uma vaquejada assim. Os caras correndo e outro para derrubar. Aí tá certo. Ele quer ir. Botaram até o rabo, né? É braço quebrado, é cara quebrada, é tudo. Mas eles querem, tá certo. Agora, com um animal tem que ser respeitado, tem que ser conservado e não ser instrumento de chicote, de disputa, disso e daquilo.